Sapequinhas do meu Brasil. Se você tivesse apenas R$ 1.000 meio na pindaíba ali para os seus investimentos, aonde você investiria? Em quais ativos? Como que você dividiria esses R$ 1.000? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu vou dar minha opinião, não é uma recomendação. Você, claro, faz o que quiser com o seu dinheiro, mas eu vou falar o que eu faria se eu tivesse apenas R$ 1.000 para investir hoje. Mas antes, André, vinheta na tela. Antes da gente começar, eu tenho que te pedir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, para de perder tempo, rapaz. Mas vamos lá para o nosso vídeo para falar onde eu investiria R$ 1.000 se eu estivesse apenas com este dinheirinho em minhas mãos neste momento. Primeiro de tudo, vamos pensar nas diferentes classes de ativos. Eu sempre insisto nisso, porque a diversificação é a coisa mais importante que o investidor não pode tirar da cabeça o tempo inteiro. Isso ajuda a diluir seu risco. Se uma área não está indo bem por algum motivo, você tem aquelas outras áreas para te ajudar, para a carteira não ficar tão prejudicada em relação aos rendimentos. Então, a diversificação sempre é o ponto número 1, independente do valor que você tem para investir. Então, comece certo, para não ter que consertar o erro depois lá na frente. Antes de começar a nossa distribuição desses R$ 1.000, eu quero dizer que eu peguei valores do dia que eu estou gravando o vídeo hoje, em setembro, para dar uma noção próxima do real em relação às cotações das ações, dos fundos imobiliários. Então, não se atente ao número exato, embora eu fiz bem próximo mesmo da realidade, para que você imagine o que de fato eu faria com esses R$ 1.000. Primeiro de tudo, pense na sua pizza dos investimentos. Lembre-se que você tem que estar uma parte em renda variável no Brasil, uma parte em renda variável no exterior, e se você for minimamente conservador, tem que ter também uma parte em renda fixa. Mas vale dizer que eu estou considerando que você já tem a sua reserva de emergência. Esses R$ 1.000 seria uma coisa a mais. É importante dizer isso, porque a reserva de emergência é sempre o primeiro montante que você tem que juntar para ficar mais tranquilo e não se descabelar em momentos de crise e que você precise de algum dinheiro para uma certa urgência. Vamos imaginar que eu não seja muito conservador, e de fato eu não sou, mas eu quero ter alguma coisinha desses R$ 1.000 em renda fixa. Quanto eu teria? Vamos chutar aí em torno de 25%, ou seja, R$ 250 eu deixaria ali na maciota quietinho em renda fixa. Poderia ser num CDB de um bancão, ou mesmo no Tesouro Selic, algo do tipo. Provavelmente deixaria num CDB de um bancão mesmo, ou lógico, desde que ele me pague 100% do CDI. Ah, mas meu bancão não paga isso. Presta atenção que tem bancão que já está pagando. Mas vamos imaginar que não. Eu iria para um Nubank, eu iria para um CDB do Banco Inter, qualquer desses que me desse 100% do CDI, que vai dar basicamente muito próximo ali da taxa Selic. Com isso, nos sobram a quantia de R$ 750 para investir no restante. O que seria a segunda coisa que eu faria? Eu ia garantir uma porcentagem mínima ali, atrelada ao dólar, atrelada às maiores empresas dos Estados Unidos. Mas como eu posso fazer isso? Calma, sapequinha, presta atenção. Você faz isso de uma forma muito tranquila, investindo no ETF IVVB11. Sim, esse ETF replica as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Então, você está fazendo uma proteção natural, um hedge da sua carteira, pelo menos numa parte. Eu diria para você, em torno ali de R$ 300, eu deixaria ali, ou 30% dos R$ 1.000. Muita gente se pergunta, mas se são as maiores ações dos Estados Unidos, o maior mercado do mundo, por que só 30%? Não, sapequinha, poderia ser 40%, 50%, é só para me ajudar a colocar na sua cabeça que pelo menos 30% dos seus investimentos tem que estar atrelado ao dólar. Por que isso? Porque, como eu falei, é uma proteção natural de carteira. Se acontece uma crise mundial, como inclusive aconteceu esse ano, as pessoas vão buscar um lugar mais seguro para o seu dinheiro. E, pelo menos hoje em dia, esse lugar costuma ser os Estados Unidos. Então, naturalmente, a moeda deles se valoriza perante as outras, especialmente uma moeda frágil como a nossa, como o real. Então, ainda que as ações lá caiam, e normalmente numa crise mundial todas as ações de todos os países vão cair, mas pelo menos em relação à moeda, você garante uma valorização frente ao real. Então é por isso que eu acho tão importante ter no mínimo 30% atrelado diretamente à
cotação do dólar das empresas americanas. Com isso, nos sobram ainda R$ 450. E esses R$ 450 eu dividiria mais ou menos 50% em fundos imobiliários e 50% em ações no Brasil. Ah, mas como assim? Você fala tanto de diversificação, mas como que você vai diversificar em empresas brasileiras com R$ 200, 200 e poucos reais? Calma, sapequinha, que eu vou te mostrar e vou te provar com números que isso é possível. Antes de chegar nas ações, vamos pensar nos fundos imobiliários, porque por mais que o valor seja baixo, mais ou menos ali em torno de R$ 200, eu consigo colocar em 3 fundos imobiliários, mais ou menos, que eu estipulei aqui. O primeiro seria o MXRF11. É um fundo imobiliário que se destaca hoje em dia porque ele tem um valor muito baixinho, muito menos do que a maioria dos fundos. Ele está sendo cotado próximo de R$ 10. Isso mesmo, valor unitário da cota dele em torno de R$ 10. Então já garantiu um fundo ali por R$ 10 e um fundo até que tem um rendimento interessante. Depois a gente pode ir para um fundo de fundos como o BCFF11, que é um fundo que eu gosto também. E ele está sendo negociado nesse momento em torno ali de R$ 88. Então, estamos aí próximo da metade dos nossos fundos imobiliários, sendo que a gente teria próximo ali de 200, 220 reais para investir. O terceiro fundo, eu escolhi um que eu gosto bastante também, que é o TGAR11. TGAR11. Ele é um fundo híbrido, tem shopping, tem lajes, enfim, é um fundo que eu gosto bastante, bem diversificado e ele está sendo cotado nesse momento em torno de R$ 130. Então ficaria próximo ali entre 200 e 250 reais, que é o que a gente teria mais ou menos para investir em fundos imobiliários, se a gente fosse considerar nessa reta final entre fundos imobiliários e ações, metade e metade. E agora chegamos nas ações. Como que eu vou conseguir diversificar? Colocar aí pelo menos 10 ações em uma cotação de 200 a 250 reais no total. Tarefa fácil? Não dá para colocar todas as empresas que eu gostaria. Eu tenho mais de 20 empresas na minha carteira, mas vamos pensar em 10 para ter pelo menos um mínimo ali de diversificação entre empresas, entre setores e boas empresas. Todas elas estão na minha carteira de investimentos. Vamos começar pela ação mais cara delas, que é a do Banco do Brasil, BBAS3, R$ 30 mais ou menos, ela está sendo cotada neste momento que eu gravo este vídeo. Então é um valor bem baixo para as ações do Banco do Brasil, mas já há alguns meses os bancões vêm sofrendo com relação às cotações, perto do seu histórico natural, por conta de toda a crise, questão de provisões, enfim, os bancões estão bem descontados. Então o Banco do Brasil seria em torno disso. Segundo, seria um outro banco, na verdade uma holding, que é a Itaúsa, ITSA4, que eu invisto também há um certo tempo. E no momento que eu gravo esse vídeo, ela está sendo negociada perto ali dos R$ 9 cada ação. Nesse momento muita gente se pergunta, mas ações não são negociadas em lotes de 100? Sim, sapequinha, mas você pode simplesmente colocar um F no final e comprar no mercado fracionário. E assim você consegue comprar de 1 até 99 ações daquela empresa. Não precisa ser em lotes de 100. E tem exatamente o mesmo significado. Simplesmente você está podendo investir frações daquela empresa e não mais em lotes de 100. Vamos para a terceira ação das 10 que eu selecionei aqui como exemplo, para gastar em torno aí de R$ 200, que é a Vivara. A Vivara é uma ação que eu acho bem interessante, uma loja consolidada, né? Uma empresa consolidada no mercado dos shoppings, de joias, etc. E embora tenha sofrido com a questão do Covid, com os shoppings fechados, é uma empresa que eu confio bastante, não pretendo me desfazer, pelo menos não num curto e nem no médio prazo, mas no momento que eu gravo este vídeo, ela está sendo cotada em torno de R$ 22. Então cabe bem para o nosso exemplo. Vamos para mais uma empresa que eu gosto bastante, Via Varejo, Casas Bahia, Ponto Frio. No momento que eu gravo esse vídeo, ela está custando R$ 17 aproximadamente. Então também está numa média boa ali para a gente ter mais ou menos 10 empresas próximo de R$ 200. E é uma empresa que tem um potencial muito interessante, na minha opinião, em termos de valorização em médio prazo. Vamos agora para um setor que eu gosto muito também, que é um setor considerado bastante seguro, que é o de energia. Vamos pensar primeiro numa empresa que eu vejo com um potencial grande de crescimento no setor elétrico, que é a EQTL3.
No momento que eu gravo esse vídeo, a EQTL está sendo cotada em torno de R$ 22 cada ação. E depois uma outra de energias que eu gosto muito também, que é a ENBR3. No momento que eu gravo esse vídeo, ela está sendo cotada em torno de R$ 18 por ação. Estamos chegando no final, mas não se apresse, temos mais empresas aí. Temos a Rumo, que eu selecionei aqui, uma empresa ligada a ferrovias, um setor que eu aposto para os próximos anos aqui no Brasil, né? Precisa de um investimento grande nesse setor. A gente não pode depender só de caminhões, isso já está mais do que provado, mas esperamos que esse setor possa realmente crescer nos próximos anos e naturalmente a Rumo vai se valorizar mais. No momento que eu gravo esse vídeo, as ações da Rumo estão sendo negociadas a mais ou menos R$ 20. Mais uma ação que eu gosto muito, um setor que eu aposto muito para o futuro, que é a Raia Drogasil. A Raia Drogasil, no momento que eu gravo esse vídeo, está sendo negociada a R$ 22 aproximadamente. Houve um split aí, né, um desdobramento, ela estava acima de R$ 100 e agora está cotada a R$ 22, facilitando ali a questão de liquidez e a compra pelos investidores. As últimas duas ações que eu selecionei para a gente ter 10 ações de setores diferentes, bem diversificadas. A primeira seria a CVC, que para mim é uma aposta de recuperação, principalmente ao longo do ano que vem e 2022. Uma empresa, né, do setor de turismo, obviamente foi muitíssimo afetada em 2020, mas que eu aposto numa recuperação interessante já a partir do ano que vem. No momento que eu gravo esse vídeo, ela está cotada próximo de R$ 16, sendo que ela já esteve acima de R$ 40. Então realmente é uma ação que eu espero uma boa recuperação já para o ano que vem. Fechando nossas 10 ações da carteira, uma empresa que fez o IPO há pouco tempo, que é a Petz 3. A Petz é de um setor, né, que eu avalio que vai ter um crescimento cada vez maior. Nos últimos anos e talvez na última década, a gente já pode dizer que teve um crescimento exponencial. Eles tinham próximo de 10 lojas, hoje já tem mais de 100 e realmente é um setor que deve crescer cada vez mais. O setor de pets não sofreu, praticamente não sofreu na pandemia e muita gente aposta num crescimento fortíssimo desse setor nos próximos anos. Então, com isso, fechamos ali 10 empresas, setores bem diversificados, empresas em sua maioria muito consolidadas nos seus setores e algumas pequenas apostas também, lembrando que isso não é uma recomendação, isso é apenas um exemplo de 10 empresas que eu tenho em carteira e que possivelmente eu investiria no caso ali de ter R$ 1.000. Então, uma parte eu selecionaria para a minha carteira total de investimentos, porque são empresas que realmente eu confio para o longo prazo especialmente. Lembre-se, investimento da maneira certa precisa ser sempre pensado, pelo menos em sua maioria, para o longuíssimo prazo. Não queira cortar caminhos e esperar ficar rico rápido, porque isso geralmente não vai acontecer, só vai te jogar para o buraco. Então, muito cuidado com promessas que o pessoal faz por aí. E com isso, nós encerramos nossa distribuição dos R$ 1.000, dos fatídicos R$ 1.000, para distribuir entre renda fixa, investimentos dolarizados, no caso, através ali do ETF VVB11, mais fundos imobiliários e mais ações em 10 empresas diferentes. Ficou claro para você que dá para diversificar mesmo com pouco dinheiro? Eu espero que sim, e eu espero que você de fato tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado a dar uma clareada ali na sua cabeça em relação a investir com pouco dinheiro e que te ajude de alguma forma. Se você gostou, deixa aquele like maroto. Se não gostou, vai reclamar lá no Procon, não me enche os pacovar. E eu espero te ver em breve no próximo vídeo. Não existe atalho. Até a próxima!